Olá, bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre orações subordinadas adverbiais, na qual nós falamos na aula passada. Na tirinha de Mafalda foram usadas duas orações subordinadas, adverbiais. Identifique e em seguida classifique-as. Quando eu crescer, oração subordinada adverbial temporal. Quando, né? Se você sair na rua sem cultura, oração subordinada adverbial condicional. Esse se, né? Que nos dá a ideia de oração condicional. A2, observe o modelo e complete os períodos com as orações subordinadas solicitadas. Aí vocês vão colocar aí, né? Na oração de vocês. 3. Correlacione as colunas a seguir, classificando corretamente as orações destacadas. Na 3, é 9, 4, 3, 6, 2, 1, 7, 8 e 5. Tá? Essas são as orações na qual vocês vão correlacionar. 4. Embora a meteorologia previsse bom tempo, choveu muito. O sentido contido na oração em destaque é de... Letra C, concessão. Em como não enxergou o cachorro, atropelou-o. 5, opção E. Causa. 6. Assinale a alternativa que completa o trecho a seguir com uma frase que introduz ideia de condição. 6, letra C. Se não cultivarmos amigos leais, músicas e livros e fantasias. Então, tá dando a ideia de condição. Número 7. Em que opção a oração subordinada traduz uma circunstância de condição? Letra A. Não sairá daqui sem que tudo fique esclarecido. 8. Sobre o trecho acima, é correto afirmar que nele há... Número 8, letra C. Uma oração subordinada adverbial concessiva e uma oração subordinada adverbial conformativa. 9. No trecho, se for capaz de perceber as vantagens prováveis, as dificuldades poderão ser resolvidas. A oração sublinhada é subordinada adverbial. Aí vocês colocar, né, qual é a oração. A 9 é a letra C, condicional. Se for capaz de perceber as condições prováveis, esse se nos dá a ideia de condição. Então, é uma oração subordinada adverbial condicional. Número 10. Essas informações descaracterizam o que inicialmente seria utilizado para que as pessoas se comuniquem. O elemento coesivo destacado expressa a ideia de... Número 10, letra E, finalidade. Quando nos comunicamos, selecionamos e combinamos as palavras para que os enunciados sejam formados. À medida que as frases são criadas, vamos incorporando a elas recursos próprios da língua oral, como pausas, altura de voz, entonação, interrupção bruscas. No texto acima não há oração subordinada adverbial. Número 11, letra B, causal. Então, a única que não há é a causal. As outras orações há na frase. Assinale a alternativa em que a oração em destaque é subordinada adverbial comparativa. 12, letra B. Naquele dia, meu pai reagiu ao insulto como qualquer outra pessoa. 13. As orações subordinadas adverbiais em destaque no texto acima são, respectivamente, número 13, letra C, concessiva, final e conformativa, tá? Nessa oração acima, há esses três
essas 3 orações em destaque. 14. Em acima, em ainda, o que os preços aumentem, ainda que os preços aumentem, uma oração, né? Exponencialmente durante o ano, a inflação não crescerá no mesmo ritmo de décadas atrás. Temos uma, número 14, letra E, oração subordinada concessiva. 15. Assinale a alternativa em que há uma oração subordinada adverbial concessiva. Número 15, letra A. O cidadão ficou tão revoltado que denunciou a situação precária do hospital. 16. Na partida Monção, não há uma atitude inventada. A reconstituição de uma cena como ela devia ter sido na realidade. A oração como ela devia ter sido na realidade é, número 16, letra A, adverbial conformativo. 17. No período, era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante. Dobrando a finos, a segunda oração é 17, letra B, subordinada adverbial comparativo. Assinale a alternativa em que a subordinada não traduza ideia de consequência, comparação, concessão e causa. 18, letra E. Ele era um ancião convencional na medida em que se enterrou de sobrecasada e pulaina. 19. São umas palavras bem complexas. 19. Como a doida respondesse sempre furiosa, criara-se na mente infantil ideia de um equilíbrio por compensação, que afogava o remorso. 5º parágrafo. Em relação ao trecho que o sucede, o trecho sublinhado expressa a ideia de 19, letra B, causa. 20, preserva-se o sentido de se pisam no seu pé, reclama e exige que os holofotes se voltem para essa agressão gravíssima. Com a seguinte restrita da primeira oração, número 20, letra A, uma vez que pisem, tá, gente? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre notícia, debate e texto publicitário. Os gêneros textuais exercem um importante papel social quando se trata de comunicação. Apesar de serem muitos, eles possuem peculiaridades que nos permitem distingui-los. Os gêneros textuais, notícia, debate, texto publicitário, eles, em sua maioria, são veiculados em jornais, revistas, internet, rádio. Então, gente, os gêneros textuais que nós vamos falar hoje, eles são textos comuns e veiculados, na maioria das vezes, em jornais, revistas, internet, rádio, entre outros. E vocês provavelmente já devem ter visto ou ouvido. A notícia ela é caracterizada por transmitir informações de atualidade, usando a linguagem referencial de maneira objetiva e clara, sem intervenção do autor. Ela é veiculada em jornais, revistas, como eu falei para vocês, entre outros. As características delas são a linguagem objetiva e clara, o texto informativo, geralmente relacionado a ocorrências do cotidiano, uso da terceira pessoa, presença de manchete e subtítulo, trechos descritivos e, em alguns casos, narrativos. O debate, ele é caracterizado por ser uma discussão em que se apresentam argumentos a favor ou contra alguma coisa, tendo como objetivo chegar a uma conclusão. Normalmente, apresenta-se na modalidade oral. É um momento em que pesquisadores ou até mesmo pessoas leigas interagem entre si, mostrando suas ideias e pontos de vista. Então, no debate, é como se fosse uma discussão, né? Que muitas pessoas acabam interagindo também.
e mostrando seu ponto de vista. O texto publicitário ele tem por finalidade divulgar uma marca, um produto ou promover uma causa, no intuito de convencer aquele leitor a adquirir algo ou a adotar determinadas práticas. Então, gente, o texto publicitário ele veio para poder divulgar alguma coisa, pode ser um banner, né? Pode ser um cartaz, um folheto. Ele veio para promover alguma coisa, um produto, uma marca, né? Ou então para mostrar alguma coisa, convencer alguém de alguma coisa. As principais características desse texto publicitário são: os anúncios geralmente são veiculados no rádio, televisão, internet e outdoor. Esse gênero é constituído de linguagem verbal e não verbal. São usadas também as suas funções emotiva, referencial e apelativa na técnica de convencimento do leitor. Os textos publicitários são objetivos e claros e são marcados por frases de efeito e fácil de assimilar. Por exemplo, vem pra caixa você também, vocês já devem ter ouvido falar. Então, eles são bem objetivos e claros e tem sempre essas frases fáceis, né? Para poder fazer com que a pessoa consiga decorar. Então, o gênero é constituído de linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal é a linguagem falada e a linguagem não verbal é a linguagem verbal, a linguagem que nós falamos, né, no dia a dia, nossa fala, e escrita, né, no caso. Vamos falar um pouquinho também sobre orações reduzidas, tá, gente? As orações reduzidas são aquelas que apresentam o verbo em uma das formas nominais, infinitivo, particípio e gerúndio, e que não são introduzidas por conectivos. As formas nominais ocorrem quando o verbo assume o papel de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, e não apresenta flexões de tempo e modo. Tá? Para reconhecer uma oração reduzida, temos que ter em mente estas 3 observações, tá? Então, gente, para reconhecer, né, uma oração reduzida, vocês vão perceber, vão ter que observar essas 3 coisas que eu vou falar para vocês. Então, vamos recapitular aqui o que são orações reduzidas. São aquelas que apresentam o verbo em uma das formas nominais. Infinitivo, né? Particípio e gerúndio. Como já falamos nisso, vocês já aprenderam sobre verbos. Então, vocês já sabem o que são. E que não introduzidas por conectivos. Não tem nenhum conectivo entre eles. Não são introduzidas por conectivos. As formas nominais, elas ocorrem quando o verbo assume o papel de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, e não apresenta flexões de tempo e modo. Tá? Então, vamos lá para como vamos fazer para reconhecer. Verificar se o verbo da oração subordinada está na forma nominal. Um desses 3 que eu falei para vocês. Infinitivo, particípio e gerúndio. Verificar se há conectivo. As orações reduzidas não são introduzidas por conectivos, conjunções ou pronomes relativos. Vocês sabem, né, o que são conectivos? Vou falar também para vocês, vou explicar. Estabelecer, quando for possível, uma relação de equivalência entre a oração reduzida e a sua forma desenvolvida. Classificação das orações reduzidas. As orações subordinadas, substantivas, adjetivos e adverbiais podem apresentar-se de forma reduzida. Elas serão reduzidas do infinitivo. Reduzidas de infinitivo. Subjetivas. É melhor ficar aqui na companhia de seus pais. Esses são os tipos, tá, gente, de orações. Tá? As orações subordinadas substantivas, elas sempre serão reduzidas do infinitivo. As substantivas, tá? Elas serão subjetivas. É melhor ficar aqui na companhia de seus pais. Objetiva direta. Esperamos resolver o problema de matemática. Objetiva indireta. Aconselho-te a telefonar para Solange. Predicativa. A esperança era acreditar em dias melhores. Completivas nominais. O ser humano tem medo de ficar sozinho. Apositivas.
fizeram-lhe o pedido, ficarem em silêncio por alguns minutos. Então, gente, todas essas orações, elas possuem objeto direto, objeto indireto, complementos, né, predicativo. Então, vocês vão perceber se há e se for, elas são reduzidas de infinitivo, tá? E sempre serão orações subordinadas substantivas. Orações subordinadas adjetivas. Ele é homem de se deixar levar por mexericos. Ele não é homem de se deixar levar por mexericos. É uma oração, né, adjetiva. Orações adverbiais. Orações subordinadas adverbiais. A causal, gente, por se achar doente, ele ficou em casa. Concessiva. Apesar de estar muito gripado, ele foi à festa. Condicional. Não sairei da sala sem conversar com o professor. Consecutiva. Chovia a ponto de alagar até os lugares mais altos. Temporal. Esqueceram as brigas ao perceberem os erros de ambos. Final. A fim de encontrar um caminho, usou a bússola que ganhou do avô. Reduzidas de gerúndio. Oração subordinada adjetiva. Havia um menino procurando pelos pais. Oração reduzida de gerúndio. Equivale a havia um menino que procurava pelos pais. Então, reduzida de gerúndio, oração subordinada adjetiva, que são as reduzidas de gerúndio. Havia um menino procurando pelos pais. Essa oração, ela é reduzida de gerúndio e ela equivale a havia um menino que procurava pelos pais. Orações subordinadas adverbiais. A causal. Não havendo uma solução pacífica, resolveram entrar em guerra. Equivale a como não havia uma solução pacífica, resolveram entrar em guerra. Concessiva. O bolo ficou delicioso, mesmo estando sem recheio. Condicional. Conseguindo bom dinheiro, poderemos comprar a nossa casa própria. Temporal. Organizando os arquivos, encontrou os boletins que faltavam. Conformativa. Seguindo o velho hábito, ele e a esposa dormiam cedo. As reduzidas de particípio. Oração subordinada adjetiva. As provas elaboradas pelos professores de matemática foram copiadas. Oração subordinada adverbial. Causal. Surpreendidos pela chuva repentina, começamos a correr. Concessiva. Mesmo aprisionado, ele não confessou. Condicional. Resolvidas as suas dúvidas, ele poderá viver em paz. Concluída a temporal. Temporal. Concluída a temporada, não poderemos mais pescar. Então, essas foram as orações subordinadas adverbiais. Aí temos a causal, a concessiva, condicional e temporal. Gente, hoje vamos falar sobre redação também, né? A respeito do que estudamos sobre notícia, debate e texto publicitário. Eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa de uma notícia atual, da preferência de vocês, tá? Vocês vão identificar os elementos que a compõem: manchete, título, lead, né? E corpo do texto. Vocês vão pesquisar todos esses componentes, né? Esses elementos que há na notícia, vão colar no caderno de vocês e vão explicar, tá? No caderno de vocês. Colhem essa matéria e deixem o caderno lá na escola para poder corrigir, tá bom, gente? Não deixem de fazer as atividades, tá? Nas aulas, para vocês poderem exercitar o conhecimento de vocês. É muito importante mesmo, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Façam os exercícios, tá? Eu não coloquei as páginas aí, mas tem no livro de vocês. É só vocês fazerem os exercícios. E é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima aula.